Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos começar bem este dia, meditando na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. E, mas essa promessa está com 3.000 anos, foi feita a Davi, mas as promessas do Senhor se renovam, o que foi prometido a Israel é prometido à igreja. Nós somos igreja, nós somos participantes das promessas. Vocês podem e devem acreditar, receber de Deus. A promessa vale a pena. Então vamos à leitura no Salmo 89, versículos 15 a 21. Nós vamos meditar aqui sobre esta bondade de Deus em escolher, em ajudar e sustentar a gente. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, à luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no seu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, nosso Rei. Então falaste em visão ao teu santo, e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso. Exaltei um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungi, e com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Que promessa! Que promessa para um homem que foi encontrado por Deus. Mas Deus precisa procurar, é a linguagem das Escrituras. No Salmo 101, o Senhor diz: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus precisa disto? Não. Mas Ele quer que a gente entenda muito bem, e do jeito que nós procuramos aquilo que nos interessa, Deus demonstra interesse por aquilo que lhe é agradável, por aquele que lhe é agradável. Então, meus amados, começa com a bem-aventurança. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, o som alegre, o som da presença de Deus. O som festivo, ele, além de ser utilizado, ouvido no louvor, ouvido no serviço, digamos, na liturgia do culto a Deus, o som festivo é ouvido no lar dos servos de Deus que têm comunhão. O som festivo é ouvido dos lábios dos servos de Deus daqueles servos de Deus que muitas vezes não têm um espaço apropriado em casa. Existe, digamos, diferentes opiniões e também diferentes decisões. Tem irmãos nossos, eu conheci pessoas que a família nunca se converteu. Eu conheci mulheres na igreja do Senhor Jesus que os maridos nunca se converteram. Eu conheci homens também que, crentes, fiéis, servindo a Deus, a mulher nunca se converteu. Por que isto? Primeiro, a salvação é a revelação. O Senhor Jesus diz que ninguém vem a Ele se o Pai não trouxer e o Filho não quiser revelar. Ninguém conhece o Pai senão o Filho ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, não é nem que esteja no querer ou não, é porque a pessoa não dá a chance, o indivíduo não dá espaço, não abre o coração para Deus. E nas coisas de Deus entra a questão do voluntariado. Deus não força. Por isso é que Deus sempre, desde o primeiro homicida, Deus disse: se você se arrepender, não é bom para você? Eu vou amarrar você, você tem que se arrepender. Não. Se você se arrepender, é melhor para você. Era uma forma de Deus
honrar no ser humano, criado à sua imagem e semelhança, a liberdade. É, a liberdade, o homem administrar a liberdade. Então, aqui diz que aquele bem-aventurado se alegra todo dia, se alegrará todo dia. Mas, irmão, todo dia, sim. Mas, irmão, às vezes está tão difícil as coisas, mas os servos de Deus, mesmo no meio da dificuldade, eles têm. Não é que a gente se alegre com o sofrimento, mas o sofrimento não enfia a gente no buraco. O sofrimento faz a gente, muitas vezes, fazer um exame de consciência, questionar mais o Senhor, por quê? Por quê? Você vai entender, às vezes, quando na dificuldade a gente se aproxima mais, muitos deles. Então é assim. E aqui, meus amados, o Senhor falou com ele, e ele falou com o Senhor, porque o Senhor é a nossa defesa, porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel é o nosso rei. Quantos homens sofreram injustiça por causa de autoridades? Davi foi um. Davi comeu o pão que o Saul amassou. Foi cruel, foi terrível. O Saul quis matar o Davi algumas vezes, quis prender algumas vezes. Um dia a esposa, a filha do Saul, sabia como o pai era genioso, era ruim, e o Davi tinha se escondido. E ela recebeu os soldados do pai lá, os portadores, e ele disse, nós viemos buscar o Davi, ele está se queimando de febre, está doente, não pode ir não. Aí mostrou a cama, está lá, tá todo coberto ali. Ela tinha pego Israel, de alguma forma, tinha adornos. Alguns se complicaram com isso, mas tinha uma estátua lá, tinha uma imagem lá, um adorno, não diz de que era, mas eles faziam imagens de adorno, coisas assim. E ela pegou aquela imagem, aquela coisa lá, e botou debaixo, em cima da cama, cobriu, e eles voltaram. Rapaz, o homem está doente, a gente viu ele coberto lá. Vão buscar traga com cama e tudo. Queriam matar. O Davi sofreu nas mãos do rei perturbado. Então ele diz, o Senhor é a nossa defesa, o Senhor é o nosso rei. E em visão o Senhor falou, eu pus por socorro um homem poderoso, eu exaltei um eleito do povo, eu escolhi um eleito do povo para fazer o meu trabalho. Achei Davi, eu achei a Davi, meu servo, e eu o ungi com o santo óleo. A minha mão ficará firme com ele, o meu braço o sustentará, o fortalecerá. E a promessa mais agradável para quem tinha passado pelo sufoco que ele tinha passado é no versículo 22. O inimigo não o importunará mais, nem o filho da perversidade o afligirá. Meus queridos irmãos, muitos de nós já passou por dificuldades grandes, maus tratos, perseguição. Às vezes pessoas acreditam, eu conheci, me senti muito mal de ver aquilo. Eu conheci uma pessoa importante da Igreja de Jesus e aquela pessoa, há muitos anos, tinha botado uma empregada, na época não tinha essa hipocrisia de secretária do lado, não era empregada doméstica mesmo, para lavar e passar o pano, a limpar o chão. Era uma empregada, na época. Quem tinha dinheiro contratava empregado. No passado, quem tinha recurso botava escravo. As coisas mudaram, quem tinha um pouco de dinheiro pagava empregado. Agora a hipocrisia tomou conta de tudo, chama de a secretária e tal. Secretária que passa fome, secretária que é humilhada, secretária que... Mas deixa para lá os hipócritas. Voltando aqui. E eu fiz uma visita àquela senhora, ela tinha
recurso, ela tinha uma família extraordinária, que eu amo a família, quero muito bem a eles, e sempre fui muito bem recebido lá. Uma família com muitos doutores, muita gente formada, e o tradicional da minha igreja. E eu vi aquela empregada maltratando aquela senhora. Ela já estava bastante velha, perto de falecer, e a empregada maltratando aquela senhora. Eu fiquei de briga, não disse nada, mas eu fiquei de briga no meu íntimo. O inimigo importunando, o filho da perversidade afligindo. Às vezes, uma pessoa que se beneficiou, aquela mulher se beneficiou, ela foi uma mulher, não tinha nada, aquela mulher não tinha nada, por isso é que ela era empregada, não tinha nada, viveu muito mal, viveu a vida dela era uma vida ruim. Aí a crente em Jesus Cristo deu emprego e ainda sofreu na velhice maus tratos da empregada. Então, meus amados, às vezes as pessoas nem sabem o porquê de Deus interferir. Achei a Davi, achei meu servo, ungi com o óleo, e a minha mão ficará firme com ele, e o inimigo não o importunará. Não o importunará. Que Deus possa nos guardar e nos livrar do inimigo que às vezes trabalha para a gente, às vezes trabalha com a gente, às vezes congrega com a gente, às vezes entra na família da gente e é o inimigo. Então, que Deus possa nos guardar, nos ajudar e a gente ter este repouso na presença do Senhor. O Senhor é a nossa defesa, Ele é o nosso Rei. Deus abençoe, meus amados irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai que está nos mais altos céus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Sabemos que Tu és bondoso, Tu procuras, Senhor, abençoar e guardar os que se achegam a Ti. Agora, Senhor, eu suplico pelos meus irmãos, abençoa e guarda cada vida, cada família, cada um, Senhor. Opera no nosso coração, nos dá graça para entender o Teu grande e pleno amor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia.